Olá, vamos começar agora nossa terceira competência, que é compreender um balanço patrimonial. Até então a gente vinha falando sobre o balanço, vinha falando sobre os elementos do balanço e agora finalmente chegou a hora de elaborar e entender o que é um balanço patrimonial. Então, um balanço patrimonial é a apresentação padronizada, né, do saldo de todas as contas patrimoniais. Então, tanto as de ativo, né, que são os bens e direitos da empresa, quanto as de passivo, que são as obrigações, e a situação líquida. Tá? Então, todos esses elementos apurados lá nas contas, o saldo final, são transferidos para dentro dessa estrutura, né, chamada balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, né, é dividido em duas colunas. A coluna do lado esquerdo é o ativo e a do lado direito, passivo, que também compreende, né, para equilíbrio desse balanço, né, como o próprio nome sugere, balanço, né, compreende também o patrimônio líquido, tá? A situação líquida da empresa, no caso, ativo menos passivo. Então, a situação mais comum é que a empresa possua, na verdade, mais ativos do que passivos, gerando uma situação líquida positiva. Então, os ativos, né, devem ser classificados em ordem decrescente de grau de liquidez, enquanto no passivo, né, que mais ideal seria denominá-lo de passivo e patrimônio líquido, por compreender tanto a parte do passivo, que é o exigível, né, que compreende as dívidas com terceiros, recursos de terceiros, propriamente dito, ou capital de terceiros, e o não exigível, que é tanto o recurso, né, desprendido pelos sócios, quanto aqueles auferidos pelas atividades empresariais, que também é do sócio. Tá? O ativo, né, deve ser segregado entre ativo circulante, que compreende tanto as disponibilidades, né, que são dinheiro em caixa, banco, aplicações financeiras de curto prazo, e aí para essas aplicações financeiras de curto prazo, a gente tem uma observação, nem toda aplicação financeira de curto prazo, né, pode ser entendida como uma disponibilidade, porque para ser disponibilidade ela precisa ter um baixo grau de risco. Tá? Então, aplicações, por exemplo, em ações em que se pretenda resgatar, né, essa aplicação no curto prazo, ainda assim ela não pode ser entendida como uma disponibilidade. Além disso, também são compreendidos no ativo circulante alguns direitos, né, que entenda-se seja, né, dentro do prazo de 1 ano, 365 dias, e também as aplicações de recursos em despesas de exercícios futuros, né, por imposição da lei das SA, as despesas referentes, né, as despesas pagas antecipadamente, que irão, né, gerar retornos para a empresa, né, em mais de um exercício, deve ficar também aí classificada como despesas de exercício seguinte, lá dentro do ativo circulante. Então, além do ativo circulante, a gente também tem que segregar em ativos não circulantes. E aí esse ativo não circulante, primeiro grupo, é o realizável a longo prazo, que são todas aquelas contas, né, que se transformarão em dinheiro após o próximo exercício social. Então, uma vez que eu esteja fechando, né, o meu balanço em 31 de dezembro deste ano, eu espero que o que seja realizado até 31 de dezembro do próximo ano esteja dentro do circulante, e o que excede esse prazo está aí dentro do grupo não circulante. Tá? A princípio, dentro do realizável a longo prazo.
Dentro ainda desse grupo de contas, né, não circulante, ativo não circulante, a gente tem 3 grupos específicos, né, que são os investimentos, o imobilizado e o ativo intangível. Primeiro vamos tratar dos investimentos. Os investimentos são mais comumente as participações permanentes em outras sociedades. Então, além de investir na própria atividade, a empresa pode investir em outras sociedades, e quando ela tem a intenção de fazer, né, algum investimento permanente em outras companhias, geralmente esses investimentos, né, essas participações, recaem lá no grupo de contas do ativo não circulante, investimento. Os ativos imobilizados são bens corpóreos, né, como a gente vinha falamos lá no nosso primeiro encontro. Além, né, desses bens corpóreos, a entidade também tem bens não corpóreos. Então, seria exatamente a distinção entre o que é imobilizado e o que é intangível. No mais, os dois são semelhantes. Então, o imobilizado, para que seja tratado como ativo imobilizado, é necessário que esse ativo, né, além de ter um bem corpóreo, de ser um bem corpóreo, ele seja para uso das atividades da empresa. Tá? Então, ele é para uso da empresa e que se espera utilizar por mais de um período. O intangível, como eu falei, de forma semelhante, só que eles são os bens não corpóreos, são bens incorpóreos, mas da mesma forma precisam ser destinados ao uso da empresa e que também aí tenha mais de um exercício para ser utilizado. Além dos ativos, no outro lado do balanço, a gente tem os passivos, que também precisam ser segregados entre circulante e não circulante. O circulante, da mesma forma que dos ativos, aqueles que você espera liquidar dentro do próximo exercício social, e no passivo não circulante, aqueles que vão ultrapassar o próximo exercício social. Finalizando nosso grupo de contas, o patrimônio líquido, né, que pertence aos acionistas da empresa. Então, é tanto aquele capital injetado pelos sócios, quanto a parcela que foi gerada pela empresa. Patrimônio líquido pertence aos sócios. Então, foi gerado pela empresa e, uma vez incorporado ao patrimônio líquido, faz parte do recurso que é dos sócios, tá? Destinado aos sócios. Então, a gente tem uma reclassificação dentro desse grupo, patrimônio líquido, que inclui basicamente o capital social, que são recursos injetados pelo sócio, as reservas de capital, que são recursos tanto injetados pelo sócio quanto terceiros, ajustes de avaliações patrimoniais, que representam aí algumas variações do patrimônio, tá? Que não geraram, né, receitas nem despesas, e as reservas de lucro, que aí sim que são geradas pela empresa. Além das reservas de lucro, em alguns casos, claro que não é o esperado, mas pode acontecer a existência de prejuízos acumulados. Okay? Na nossa apostila, também a gente tem aí um modelo resumido do balanço patrimonial, que encontra-se de acordo, né, com as normas internacionais de contabilidade e a legislação brasileira. Na próxima aula, iremos estudar a demonstração do resultado de exercício e será o nosso último encontro.